Boa noite, a paz do Senhor a todos vocês. Espero que todos estejam bem, que você, sua casa, sua família estejam aí experimentando cada dia mais da presença de Deus. Afinal, é sobre isso que a gente está estudando, é isso que a gente está buscando aprender e conhecer mais. Ou seja, como é que eu posso, em meio a tantas situações, a tantos problemas, experimentar mais e mais da presença de Deus. É isso que todos nós precisamos e devemos aprender todos os dias das nossas vidas, né? Essa é a nossa quarta semana dentro desses 40 dias, né, de experimentando a presença de Deus. E nessa semana nós vamos falar sobre experimentar a presença de Deus em meio à solidão. Nós já experimentamos a presença de Deus através do perdão, que foi a nossa primeira semana, depois através da redenção, ou seja, do resgate, da salvação que chegou até nós através da entrega de Jesus na cruz do Calvário. Depois nós aprendemos sobre experimentar a presença de Deus através dos relacionamentos e hoje nós vamos aprender um pouco mais de como experimentar a presença de Deus através ou em meio à solidão. É interessante como que tudo é preparado por Deus, na verdade, né, nas nossas vidas. Você percebeu que em meio a essa campanha dos 40 dias, nós estamos estudando assuntos que tem tudo a ver com aquilo que a gente está vivenciando, né, no Brasil e no mundo, né? Essa realidade era um pouco distante de nós, mas chegou até nós. O que a gente via e ouvia falar pela televisão agora está aqui no nosso meio. E veio a afetar justamente duas situações, né? Uma é a questão do relacionamento. Estamos vivendo uma situação, uma condição de isolamento social, ou seja, afeta diretamente o relacionamento entre as pessoas. E na semana passada nós falamos um pouco a respeito de relacionamento. E esse isolamento social, se cada um de nós, se eu e você, não tivermos firmes em Deus, não tivermos firmados nos propósitos que Deus tem colocado no nosso coração, pode sim nos levar à solidão. Mas em meio a essa solidão, Deus está comigo e com você. Deus está conosco. Deus não nos abandona. E é isso que a gente quer falar, que a gente quer conversar um pouco nesta noite. Então que você aí na sua casa, com a sua família, possa ouvir essa mensagem, possa conversar com os membros da sua família, da sua casa, a respeito dos assuntos que nós vamos tratar aqui. Mas saiba, Deus jamais nos desampara. Muito embora essa situação que o Brasil e o mundo esteja vivendo, Deus não perdeu o controle da situação. Deus está conosco. Deus é um Deus presente. E a palavra de Deus nos garante isso, que Ele jamais nos abandonaria. Jamais nos abandona. Amém? Fortifique-se nessa palavra. Se encha da palavra. Aproveite esse tempo de isolamento social, como assim tem sido dito, para você, para eu e você, nos dedicarmos mais e mais para conhecer a palavra de Deus, para investir no nosso relacionamento com Deus. Não é porque os nossos relacionamentos presenciais estejam um pouco mais distantes, nós estamos distantes um do outro fisicamente, mas o nosso relacionamento, seja através de um telefone, através de mídias sociais e principalmente o nosso relacionamento com Deus, não pode e não deve ser abalado jamais, em hipótese alguma. Porque se nós nos deixarmos tomar por esse isolamento, digamos assim, e nós nos fecharmos nesse isolamento, aí nós vamos entrar sim na solidão. Vamos experimentar a solidão. Então nós não precisamos passar por isso. Nós precisamos sim nos fortalecer em Deus, em aprender com Deus, em usar esse tempo para buscar mais a Deus, buscar a presença de Deus. Estamos aí num relógio de oração. Se você de repente não deu o seu nome para um determinado horário, não tem problema. Todos os horários estão preenchidos. Mas o que você pode fazer? Separe um horário para você e ore
e busque a presença de Deus, busque a face de Deus, fale com Deus, interceda junto a Deus para que esta situação passe, para que este problema passe, para que o avanço desse vírus seja interrompido. Então, a nossa solidão não precisa acontecer neste momento por causa desse isolamento social. Pelo contrário, que esse isolamento social possa nos fortalecer enquanto família, que esse isolamento social possa fazer de nós pessoas que se relacionam mais ainda com Deus. Amém? Então não vamos deixar que a solidão venha tomar conta do nosso coração. Pelo contrário, nós vamos investir nesse tempo no relacionamento com Deus. Amém? O versículo que a gente vai estar usando hoje para tratar de experimentar a presença de Deus em meio à solidão é que está no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 27, o verso 46. É o momento da crucificação de Jesus. Todas essas semanas nós temos visto e usado versículos que tratam do momento da crucificação de Jesus. Foi assim com o perdão, foi assim com o resgate, com a redenção, com o relacionamento e agora hoje experimentar a presença de Deus em meio à solidão também nessa passagem que trata da crucificação de Jesus. Então, Mateus 27, 46, Jesus fala assim: meu Deus, por que me abandonaste? Ou seja, como que o Filho de Deus poderia usar uma frase dessa, né? E imaginar que Deus o tinha abandonado. Ou seja, quando ele fala, por que me abandonaste, meu Deus, meu Pai? Ou seja, Jesus também experimentou esse sentimento de solidão, de sentir-se só, de estar numa condição de isolamento. Mas isso foi só um sentimento, porque a característica da solidão é isso mesmo, é uma sensação. Ela não é algo real. Então, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Sim, nós nos sentimos sozinhos, mas é uma sensação. Quando você olha para o dicionário para ver o que é solidão, o dicionário diz, é uma sensação de vazio, é um isolamento. Então, ou seja, não é verdadeiro, não é real, é uma sensação de isolamento. Da mesma forma, quando Jesus fala, meu Deus, por que me abandonaste? Ou seja, se ele, sendo filho de Deus, se sentiu assim, nós também, é natural que a gente se sinta assim. Mas Deus não nos abandona. Da mesma forma que Deus não abandonou seu filho ali na cruz, mas ele se sentiu abandonado. Então, não fique aí entristecido, se sentindo fraco, abatido, porque você está se sentindo sozinho. É natural do ser humano sentir solidão, sentir essa sensação de vazio, esse isolamento. Mas é só uma sensação. Deus está com você, Jesus está aí ao seu lado, junto da sua casa, junto da sua família. Deus está vendo os teus problemas, o Espírito Santo está tratando com você, com sua casa, com sua família em todo o tempo. Basta que eu e você venhamos buscá-lo, que a gente venha a conhecer, a buscar e a cada dia querer mais, e Deus tem cada dia mais para nos dar. Então, essa sensação de solidão é somente uma sensação. Esse isolamento social não pode gerar em nós solidão. Nós temos que buscar a face de Deus, nós temos que buscar o auxílio em Deus, nós temos que buscar auxílio na igreja em que nós pertencemos, nos irmãos com quem nós temos comunhão, e um ao outro ajudar. Ou seja, nós precisamos ser suporte um dos outros. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Suportai-vos uns aos outros. Ou seja, seja suporte, seja abrigo, seja alguém que possa ajudar o outro. E aí a solidão jamais vai nos abater. Amém? Então nós podemos sim experimentar a presença de Deus em meio à solidão. Então, em meio à solidão é que a gente precisa buscar, que a gente precisa cada dia mais se entregar nas mãos de Deus, porque Ele tira de nós todo esse sentimento de vazio, essa sensação de estar só, de estar isolado. Não, nós estamos
com o Filho de Deus, nós estamos com a família de Deus, e é isso que tem que conduzir as nossas atitudes, o nosso pensamento em todo o tempo. Amém? Então, como que eu posso experimentar a presença de Deus em meio à solidão? Quando a dor e o sentimento de solidão vierem, entenda que você pode amadurecer nesse processo. Veja o que diz Tiago, capítulo 1, dos versos 2 ao 4. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ou seja, em meio às lutas é um processo, e nesse processo a gente precisa perseverar, não desistir diante das dificuldades. E o verso continua: a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Veja só, algo sempre de positivo nasce em meio às lutas. Veja a situação que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo numa condição de isolamento social, mas nós estamos buscando ferramentas, meios de comunicação para que a palavra de Deus seja levada, para que a palavra de Deus seja ministrada nos corações. Então, nós estamos buscando formas de levar a palavra de Deus, de não deixar as pessoas sozinhas, de não deixar as pessoas com este sentimento de solidão. E isso, o mundo não será o mesmo, tenha certeza, depois dessa situação. Então nós, a cada tempo, o mundo vai se reinventando, as pessoas vão encontrando novas formas de fazer as coisas, de levar a palavra de Deus, e nós precisamos usar essa tecnologia para levar a palavra de Deus. Então, em meio à solidão, em meio à luta, à dor, nós estamos amadurecendo. Sim, estamos amadurecendo, estamos aprendendo. Então, nós temos amadurecido em meio a essas experiências. Certamente nós temos amadurecido. Nós estaremos aprendendo novos hábitos, nós estaremos desenvolvendo novas ferramentas para levar a palavra de Deus onde quer que seja, mas a gente vai se reinventar enquanto pessoas, enquanto filhos de Deus. Então, em meio a esse processo, nós não podemos desistir, nós temos que ser firmes, manter a perseverança. Não pense que isso vai durar para sempre. Você já está vendo aí pelas mídias, a China já está saindo daquela situação e está voltando para um estado de normalidade. Então, vai passar. Tenha certeza, isso vai passar, mas nós vamos sair mais amadurecidos. Mas nós precisamos sim enfrentar, persistir, perseverar diante dessa luta. Segundo item, quando a dor e o sentimento de solidão vierem, decida sempre pelo caminho da obediência. Então, diante da luta, diante do problema, diante da adversidade, decida obedecer. Jesus, ele poderia de repente falar: não, eu não vou morrer na cruz do Calvário, mas qual foi a oração dele? Ele fala em Lucas 22:42, ele se afasta um momento para orar. Então ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Como eu falei no início, Deus não perdeu o controle do mundo. Tudo está na mão dele. Então não pense que tudo que esteja acontecendo não está sob o domínio de Deus. Sim, está. Todas as coisas que acontecem na minha e na sua vida, na sua casa, na sua família, acontecem por permissão de Deus. Então, Jesus, o que ele fez? Ele obedeceu. Ele se entregou, ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, falando daquilo que ele fez há 2000 anos atrás, para que vidas fossem salvas por toda a eternidade. Então, a obediência é que gera resultados de amor. A palavra de Deus diz que aquele que me ama, aquele que me obedece é o que me ama. Ou seja, então nós precisamos cumprir com a vontade de Deus para as nossas vidas. E toda situação de pressão
nos leva a crescimento, nos leva a amadurecimento. Então, diante de uma situação adversa como essa que a gente está vivendo, a melhor situação é obedecer. Então, vamos obedecer aquilo que as autoridades estão nos orientando neste momento, mas também vamos obedecer a palavra de Deus. Então, não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de ler a palavra de Deus, não deixe de buscar a face de Deus, não deixe de levar os seus dízimos, as suas ofertas. De repente você fala, como que eu vou fazer isso? Você pode pedir liga na igreja, pede para alguém passar na sua casa. Alguém vai passar lá e vai recolher o teu dízimo, tua oferta, as tuas primícias. Você pode fazer uma transferência bancária, mas se você não pode, liga, alguém vai até a sua casa, peça para um irmão passar e levar. Então nós precisamos continuar obedecendo tudo aquilo que cabe a mim e a você enquanto filhos de Deus. Mas nós precisamos obedecer, sabendo que nós somos separados de Deus, nós somos povo de Deus, nós somos escolhidos por Deus. Não é porque estamos vivenciando essa situação que Deus nos esqueceu. Não, não vamos deixar a solidão tomar conta das nossas vidas. Nós precisamos viver a cada dia sabendo que nós fazemos parte, nós pertencemos à família de Deus, nós pertencemos à família da Igreja Peniel. Não é isso que a gente fala, um lugar para pertencer, e não pode ser só falar, nós precisamos pertencer àquele lugar, sabendo que tudo que acontece ali, as despesas que ocorrem ali, todas as coisas fazem parte da nossa vida também. Então nós precisamos estar junto, trabalhando junto, crescendo junto. É esse sentimento de pertencimento, de unidade, de comunhão que precisa nortear as nossas vidas. Não é um lugar que nós vamos 2, 3 vezes por semana. Não, é um lugar onde nós estamos para cultuar a Deus, onde nós estamos aprendendo a cultuar a Deus. Amém? Então vamos, não se sinta só. Não é porque você não está indo na igreja que você não faz mais parte da igreja, da Casa de Oração Peniel. Não, nós somos povo de Deus, somos família de Deus e pertencemos a essa igreja, Casa de Oração Peniel. Então nós precisamos continuar nos envolvendo, continuar trabalhando em prol de tudo que acontece ali. Esse momento vai passar e daqui a um tempo nós vamos voltar a nos reunir presencialmente. Então, primeiro item que eu falei, a gente precisa entender que é um processo e que nós vamos amadurecer nesse processo. Então a gente não pode se tornar, entrar num estado de solidão por conta desse processo. E o segundo item é, mesmo diante desse processo, a gente tem que obedecer, ou seja, cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas. E não sair desse processo numa situação de derrotado. Não. Esse processo nós vamos passar por ele e vamos passar e sair dele numa condição de vencedores. Afinal, nós vamos crescer mais e mais nesse processo. E por último, diante de uma situação como essa, de solidão, de amargura, de dor, nós precisamos adotar um estilo de vida de esperança. Nós não podemos nos deixar abater porque eu não posso ir na igreja, porque faz tempo que eu não estou vendo o irmão A, o irmão B. Não, nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que pode dar esperança. É isso que está lá em Lamentações, no capítulo 3. Então nós precisamos adotar um estilo de vida que traga esperança. Essa situação vai passar, isso não é para sempre, é uma tempestade, mas vai passar. Hebreus 13, o verso 5 diz, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ou seja, Deus cuida de nós. Essa situação vai passar. Então, cuida do seu relacionamento com Deus, cuida da sua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde espiritual. Não se deixe abater. Traga à tua memória aquilo que pode dar esperança. Lembra, nós vimos lá, Deus já nos deu perdão? Deu, foi a primeira semana. Então, você é perdoado, você é curado, você é sarado de Deus. Deus já te deu a salvação, que é o nosso maior presente, o que mais nós queremos. Isso traz esperança para o nosso coração. Nós tivemos perdão, nós fomos salvos, nós fomos resgatados. Deus quer ter relacionamento comigo e com você. O que mais que nós queremos? Então, a solidão deste momento é temporária, é passageira. O mundo já viveu outras situações como essa. Essa semana mesmo saiu no jornal sobre a gripe espanhola, que no ano de 1918, ou seja, mais de 100 anos atrás, matou muita gente, 35 mil pessoas no Brasil. Nós somos privilegiados. Hoje nós temos
informação. A informação chega para todo mundo. Já pensou se a gente não soubesse que esse vírus estivesse circulando por aí afora e nós estivéssemos ainda nos relacionando com todo mundo, pegando na mão, abraçando? Mas não, nós recebemos a informação. Então isso é um privilégio, mas as pessoas de 100 anos atrás não tinham essa condição. E muitos morreram. Milhões morreram no mundo inteiro por causa de uma gripe. A gripe espanhola. Então, é um privilégio nosso ter a informação e poder nos prevenir. Então, estamos por um momento em estado de isolamento social, mas é um momento, vai passar. E nós precisamos manter firme a nossa fé. Então, a gente precisa continuar orando, continuar buscando a palavra de Deus, continuar buscando relacionamento com Deus, porque isso vai passar. E nós vamos poder louvar a Deus ainda, congregados, juntos, todos juntos, porque vai passar. Vai passar. É um período e vai passar. E para concluir, então, não deixe que esse período venha abalar a sua fé. Não permita que o inimigo venha usar este momento para dizer para você: esse é o seu Deus, que faz com que você passe por uma situação como essa, que a sua família passe por uma situação como essa, que que pessoas, centenas pelo menos, milhares estão morrendo. Esse é o seu Deus? Deus está no controle de tudo. Ele não perdeu a direção do mundo. Não deixe que nada nem ninguém venha abalar a sua fé. Não deixe que esse estado de isolamento social venha te colocar numa condição de deprimido, ansioso, com medo. O medo é uma defesa natural de cada um de nós. É normal que eu e você tenhamos medo, mas quando o medo toma proporções muito maiores do que aquela que deveria, aí pode causar mal para a gente, pode levar para um estado de ansiedade, de solidão, de depressão. Mas não tenha medo, obedeça. Deus é fiel, Deus não perdeu as rédeas do mundo, Deus continua no controle e Ele nos ama, Ele nos ama. Imagine Jesus na sexta-feira, quando foi crucificado. Será que o sentimento dele também era esse? Porque ele chegou a falar: Deus, por que me abandonaste? Mas ele sabia que Deus não abandonou. Então talvez hoje o nosso sentimento é um sentimento de sexta-feira da crucificação. Mas vai chegar o domingo da ressurreição. Vai chegar. Tenha certeza que em breve eu e você estaremos olhando para essa situação, sabendo que Deus cuidou de cada um de nós. Amém? Não deixe que a solidão venha tomar conta ou invadir o seu coração. Apegue-se, volte-se para Deus. Ele tem o controle das nossas vidas, da nossa casa e da nossa família. Amém? Eu gostaria de orar neste momento. Antes eu quero ler somente um versículo para que você pare e pense. E é isso que Deus faz conosco. Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que exista um vírus por aí, ainda que existam pessoas morrendo, ainda que existam milhares de pessoas no mundo contaminadas, Deus é o nosso refúgio, Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, ou seja, é em Deus que nós devemos nos refugiar. Ele é a nossa defesa, Ele é o nosso socorro. E isso não mudou. Isso foi para ontem, foi para hoje e é eternamente. É isso que está lá em Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A sua palavra não muda. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar neste momento. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. O Senhor é um Deus que zela pelo cumprimento da tua palavra, Deus. O Senhor é um Deus que cuida de cada um de nós, Deus, que nos ama, Deus, incondicionalmente, Deus, independente da nossa situação. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Deus, se há, Deus, nesta casa, nesta família, Deus, alguém que neste momento esteja com medo, exagerado, com ansiedade, se sentindo sozinho, se sentindo abatido, se sentindo deprimido. Deus, em nome de Jesus,
coloca as tuas mãos, Deus. Envia anjos, Deus. Sustenta, Deus. Que em nome de Jesus, Deus, cada um deles saibam que Ele é Deus e não há outro Deus como o Senhor, Deus. O Senhor cuida de nós, Deus. O Senhor zela, Deus, pelo cumprimento da sua palavra, Deus. O Senhor diz que nós somos o povo mais feliz da terra, Deus, que nós somos nação santa, que nós somos povo escolhido do Senhor, Deus. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Deus, nós declaramos a bênção do Senhor, Deus, sobre este lar, sobre esta família que agora está ouvindo essa mensagem, Deus, em nome de Jesus, Deus. Sustenta, Deus. Levanta, Deus, em nome de Jesus, Deus. Façam com que essas pessoas, Deus, perseverem, Deus, a cada dia diante das lutas, diante das adversidades, Deus, e que elas olhem, Deus, para o alto, para o Senhor e Consumador da nossa fé, Deus, em nome de Jesus, Deus, que haja esperança renovada nesse coração, Deus, porque o Senhor está conosco, o Senhor não nos abandonou, o Senhor jamais nos abandonará, Deus, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos, Deus, por este momento, Deus, por esse privilégio que nós temos, Deus, de nos relacionarmos com o Senhor, Deus, de nos relacionarmos, Deus, com os nossos irmãos, mesmo que estejamos à distância neste momento, Deus, mas estamos perto, Deus, através do coração, da oração, através do Espírito Santo. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, Deus. Seja conosco, Deus. Abençoa, Deus, esse restante de semana, Deus. Usa, Deus, cada um de nós, Deus, conforme a Tua vontade, Deus. E continua, Deus, sendo Deus, Deus, da nossa casa, Deus do nosso trabalho, Deus da nossa família, Deus do nosso lar, Deus em nossas vidas, Deus. É isso que nós te pedimos, Deus, e agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Boa noite, a paz do Senhor a todos.